E aí galera, sejam bem-vindos aqui neste humilde canal. E neste vídeo aqui você ficará sabendo a origem da gripe espanhola e por que enfim levou este nome. Porque a gripe se chama espanhola e não se chama do local onde surgiu, ou não colocou o nome científico, alguma HN, alguma coisa aí. Neste vídeo aqui você ficará sabendo sobre o contexto de como surgiu a gripe, como essa gripe se espalhou no mundo. Por isso já vou levando você ao ano da gripe quando surgiu. O ano foi 1918 ou ano 1919. Se vocês lembrarem um pouquinho de história, vocês saberão que foi a época da Primeira Guerra Mundial. Então aqui, começando já nesse contexto, eu posso adiantar para vocês que o vírus da gripe espanhola não surgiu na Espanha, segundo pesquisadores, cientistas e historiadores. Estou fazendo esse vídeo aqui com base em pesquisas da USP e também de pesquisadores de fora que eu acabei procurando no Google acadêmico. Li vários artigos falando sobre o surgimento do vírus que causou a gripe espanhola. Mas o contexto era de Primeira Guerra Mundial. E a Espanha, fiquei pasmo, a Espanha era uns poucos dos países que não estavam envolvidos neste conflito. Então, qual é a lógica, galera? A Espanha era um dos únicos países no mundo que noticiavam sobre a gripe espanhola que estava rolando no mundo. Os outros países proibiam que a imprensa divulgasse números de casos, se a doença tinha atingido o país, se o país tinha sido infectado, se alguém tinha infectado outras pessoas. Por quê? Como estava na guerra, esses países não queriam baixar a moral dos seus soldados. Imagina um soldado indo para a guerra e sabendo que seu país está sofrendo com a pandemia. Essa era a lógica. Além de não mostrar aos seus inimigos que você estava socialmente frágil, com sua população contra os governos. Imagina o país enfrentando uma pandemia e pega e leva seus soldados para outros países para lutar guerras que não eram desses países. Naquela época não se via como fosse uma guerra uma guerra em si para defender a liberdade, mas sim uma guerra envolvendo os países da Europa, que acabou se espalhando ali um pouquinho pela Ásia, que acabou se envolvendo outros países do mundo. Já que essa gripe não surgiu na Espanha, vocês devem se perguntar, então aonde surgiu? Então vamos para 3 locais prováveis: Reino Unido, China e Estados Unidos. Esses são os países onde a gripe espanhola começou a se manifestar. Daí os historiadores, cientistas começaram a assim procurar caso por caso para achar a origem do vírus. E chegaram em uma fábrica dos Estados Unidos. Essa fábrica ficava também perto de um acampamento militares e foram soldados do exército americano que sentiram os primeiros sintomas. Como funciona essa gripe? Se vocês já assistiram filmes, vocês verão que familiares de soldados ficavam doentes e uma semana depois morriam. Começavam a sangrar pelo ouvido, sangravam pela boca, pelo nariz e poucos dias depois morriam. Essa era a gripe, não se sabia como tratar, só dava os cuidados paliativos. Mas como eu já adiantei aqui, a teoria mais aceita foi que surgiu em uma fábrica nos Estados Unidos. E perto dessa fábrica existia um campo de treinamento militar. Na primeira semana que começou a surgir os primeiros infectados, foram mais de 200 infectados, todos do exército americano. Porém, os Estados Unidos, como estavam em guerra, não falavam para o mundo: olha como se criticou muito a China com o vírus da Covid. No meu país surgiu um vírus.
mas eu não sei se surgiu aqui ou em outro local, só que os Estados Unidos escondeu esse fato. Meses depois, os Estados Unidos fizeram o quê? Enviaram soldados americanos para a Europa, e muitos desses soldados carregavam o vírus. Chegando na Europa, logicamente que esses soldados acabaram que transmitindo para outras pessoas, outros soldados de outros países, de outras nações. Para vocês terem noção, só nos primeiros 14 dias na cidade, no Kansas, nos Estados Unidos, foram mais de 1.400, 1.500 infectados aí, só soldados americanos. Imagina o resto da população também infectada que os Estados Unidos escondiam. Só que como esses soldados, como eu já tinha falado, iam para a Europa e de lá se distribuíam em vários países, acabava tendo contato com nações amigas, que acabavam os soldados retornando para casa, viajando para outro local do mundo, infectava um exército, infectava outro, e esses soldados, quando feridos, voltavam para suas casas. Por exemplo, soldados brasileiros que se juntavam com soldados americanos, só um exemplo. O soldado americano infectava o soldado brasileiro. O soldado brasileiro retornava para casa. O que acontecia? Trazia o vírus para o Brasil. E foi assim que esse vírus, digamos que o vírus circulou. Como era um ano que não era, as viagens não eram facilitadas, você devia estar se perguntando como esse vírus se circulou em todo o mundo. Foi no contexto de envio de soldados para um país, envio para outro, forças infectando forças. Não se sabe se sabendo que os soldados estavam infectados ou não. Só que morreu milhões de pessoas no mundo. Por fim, galera, eu vou falar aqui o resultado dessa gripe espanhola. Segundo os dados oficiais, no mundo inteiro foram mais de 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, segundo o governo, morreram 35 mil pessoas, a maioria aqui no estado de São Paulo, e a maioria do estado de São Paulo na cidade do estado de São Paulo. Lembrando que nessa época aqui no Brasil era muito rural, o Brasil ainda era muito rural, só começou a se desenvolver industrialmente só lá nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí que o Brasil se desenvolveu industrialmente e começou a se desenvolver. Mas antes o Brasil era muito rural, muito rural mesmo. E só grandes centros como o centro de São Paulo começou a morrer muita gente. Os hospitais ficaram super lotados. Como vocês veem aí, se vocês forem buscar notícias antigas, vão falar que o governo estava matando a população, não estava deixando a notícia circular, porque os países em guerra, realmente os países que estavam em guerra, não deixavam esse tipo de notícia circular, para não baixar a moral dos seus soldados. Galerinha, este vídeo aqui chegou ao fim. Se você curtiu esse vídeo aqui, pelo menos um pouquinho, eu sei que a qualidade da imagem não é muito boa, mas o conteúdo sim. Eu preparei esse conteúdo aqui, fiquei trabalhando no conteúdo umas 2 semanas para passar as informações certinho para vocês. Prova, qualquer coisa que vocês fizerem isso aí, pode ir vai na fé aí, que pode confiar aqui, frio e calculista aqui, que vocês irão acertar qualquer questão ou qualquer discussão que vocês tiverem assim. Eu sei que foi lá nos Estados Unidos que surgiu esse vírus, porque os cientistas, historiadores falaram isso aí. Pronto, galera, se vocês curtiram um pouquinho esse vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E se meus olhos ficaram fechados aí, galera, porque eu não enxergo muito bem mesmo, a luz aqui já não ajuda muito, mas é isso, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de ver a playlist sobre origens. Assista também outras playlists deste canal.